Criptozoologia é como se chama o estudo de espécies ainda desconhecidas, sejam terrestres, aladas ou marítimas. É traduzido literalmente por ciência dos animais ocultos. Essas espécies, monstruosas ou não, geralmente aparecem em muitas histórias e lendas antigas. Em muitos casos, as pessoas relatavam insistentemente avistamentos e muitas vezes até hoje relatam. Esses especialistas que estudam criptozoologia são chamados de criptozoologistas ou criptozoólogos. Seu objetivo é descobrir se os criptídeos são reais. Geralmente, esses especialistas fazem isso olhando para as evidências em cada caso. Geralmente, isso inclui histórias de testemunhas oculares, fósseis e outras tantas evidências físicas. Muito provavelmente você já ouviu falar do pé grande, também conhecido como Sasquatch. Com muitos avistamentos em toda a América do Norte, este é um dos criptídeos mais populares. Geralmente, os céticos desacreditam a imensa maioria das evidências relacionadas à existência desse ser, inclusive vídeos e relatos. No entanto, as pessoas relatam novos encontros a cada ano. Pessoas no Nepal, Índia e China relatam outro criptídeo chamado Yeti, também chamado de Abominável Homem das Neves. Já foi um dos assuntos mais polêmicos do mundo, mas após extensas pesquisas e expedições, nada ainda foi encontrado. Outro exemplo é o chupacabra. Esse criptídeo, que supostamente vive em Porto Rico e no México, possui alguns traços de vampiros míticos. Se diz que bebe o sangue do gado e de tantos outros animais de criação. No entanto, esse é um caso onde as pesquisas têm levado a crer que se trata de diversos erros de identificação e confusões. Mas alguns desses criptídeos podem realmente ser reais? Ou a criptozoologia é somente um estudo de animais fantásticos? Muitas pessoas são céticas quanto a isso. Muitos dizem que animais como o pé grande, Yeti e outros não podem de forma alguma serem reais. No entanto, não seria a primeira vez que um criptídeo se torna um animal real. O dragão de Komodo, ornitorrinco e o okapi são exemplos de animais que eram considerados fantásticos e impossíveis de serem reais por muito tempo, mas que posteriormente foram confirmados pela ciência. Agora, que outros animais estudados pela criptozoologia acabaram se tornando reais? Em 1938, uma curadora de um museu da África do Sul recebeu de um barco de pesca um animal incomum que havia sido pescado. Ela registrou aquele animal curioso, desconhecido. Era um peixe grande de cor azul escuro, com escamas que pareciam couraças e imensos olhos azuis. A curadora então enviou um desenho do animal para um professor da Universidade de Rhodes. Esse professor acabou posteriormente identificando a criatura como um selacanto, um animal considerado extinto há 70 milhões de anos e conhecido apenas por meio de fósseis. Tal como acontece com muitos criptídeos, o selacanto era bem conhecido pelos habitantes locais, que chamavam o peixe de gombaça ou mame. Mas, como costuma acontecer, era considerado uma fantasia ou somente um mito pelos estrangeiros. Esse caso foi um dos mais importantes, pois se esse animal pré-histórico conseguiu sobreviver até os dias de hoje, sem ser detectado, por que o mesmo não aconteceria com outras espécies, principalmente marinhas? Durante séculos, os ocidentais ouviram histórias de um macaco gigante vivendo nas selvas da África. A criatura era chamada de Engeena pelos habitantes locais, e havia rumores de ser maior e mais forte que um humano. Ela era considerada um mito dos habitantes locais, mas em 1847, quando um missionário americano conseguiu obter um crânio e alguns ossos da criatura, a ciência oficialmente introduziu o gorila das planícies ocidentais ao catálogo de criaturas reais e não fantásticas. Já imaginou como seria se dissessem hoje que o gorila não é real? Quando todos sabemos que ele é real e existente? Deve ter sido dessa forma que os habitantes da África sentiram-se naquela época. Outros animais também foram reconhecidos posteriormente, saindo da área da fantasia, como o okapi,
um animal que parece uma mistura entre uma girafa e uma zebra, e que só foi descoberto por volta de 1900. O porco gigante do Quênia somente foi reconhecido em 1904. O queixada, um tipo de porco, somente foi descoberto no Paraguai em 1975, quando manadas desse animal que se supunha extinto desde a era glacial foram descobertas. Outro caso muito importante é o da lula colossal, animal que desde milênios atrás é relatado vezes como real e outras vezes como fantástico. O animal, inclusive, poderia estar por trás de muitos relatos do lendário Kraken. No entanto, finalmente, em 2004, esse animal foi relatado pela primeira vez, e desde então mais evidências foram colhidas. Todos agora sabemos que realmente existe um tipo de lula maior do que a lula gigante, e que pode facilmente ultrapassar os 15 metros de comprimento. O estudo da criptozoologia já dura milhares de anos e continuará a existir e se tornar importante. Cada lenda, mito e folclore que descreve criaturas além da nossa imaginação é uma forma de criptozoologia. Embora o campo possa ser considerado uma pseudociência, é importante lembrar que muitas criaturas que hoje conhecemos como espécies já foram consideradas criptídeos e foram reconhecidas graças às pessoas que acreditaram que poderia haver alguma verdade por trás de lendas e supostas fantasias. É importante que mantenhamos dando atenção a esse tipo de estudo. Caso contrário, quem nos lembrará que ainda existem mistérios em nosso mundo, além do que podemos ver quando ligamos a televisão e assistimos os noticiários banais e repetitivos, ou mesmo olhamos por nossa janela e vemos somente o que o ser humano criou como sendo o nosso mundo. A verdade ainda está lá fora.